Oi, turma. José Carlos de Luca, alguém me tocou. Capítulo de hoje, Sem Pedras na Mão. Jesus, o espírito mais evoluído que pisou na terra, afirmou categoricamente que veio entre nós para salvar o mundo e não para julgá-lo. Sua missão não se voltou simplesmente a apontar nossas feridas. Cristo veio para curá-las, por meio do amor com que ele envolvia os pecadores e por intermédio das lições que deixou para que não voltássemos a cair na estrada do erro. Ele veio para salvar o mundo das consequências da nossa falta de amor e a maneira que encontrou para realizar a sua missão foi a de nos amar até a morte e apontar o amor como caminho da nossa própria salvação. Ninguém poderá dizer que não ama, porque não foi amado. Jesus nos amou ontem, nos ama hoje e nos amará sempre. O Cristo amou a todos, mas teve especial cuidado com os pecadores. A palavra pecado deriva do latim peccatum, daí surgindo a expressão impecável, que no caso seria a qualidade da pessoa sem defeito ou falha. Afirmando que teria vindo para os pecadores e não para os impecáveis, Jesus elege esses últimos para que o auxiliem em sua missão junto à humanidade. E para os imperfeitos ele não trouxe pedras, não trouxe ameaças do fogo, do inferno, antes deu a eles a luz do esclarecimento e o calor do seu coração. Certa feita indagaram aos discípulos de Jesus o motivo pelo qual ele comia com os cobradores de impostos e as pessoas de má fama. Os cobradores de impostos eram pessoas malquistas pelo povo porque se excediam na cobrança de tributos. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes, sim, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. E ao chamar os equivocados a uma vida nova, Jesus não usava de crítica ou repreensão. Eu não me canso de lembrar o caso da mulher adúltera que todos queriam apedrejar. O mestre livrou-a da morte com a famosa frase que ficará registrada por toda a eternidade: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. E nem mesmo Jesus, o único ali presente que poderia atirar porque estava sem pecado, a censurou: pois eu também não condeno você, vá e não peques mais. Isso não quer dizer que Jesus aprovou o adultério. Ele quer a morte do pecado e não do pecador. O erro não é maior do que a pessoa que o comete. Isso estava muito claro para Jesus, embora não esteja muito claro para nós cristãos, que continuamos a confundir o pecado com o pecador. Cristo tem uma estratégia diferente da nossa, pois ele acolhe o pecador, enquanto nós o segregamos. Cristo abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós rejeitamos o pecado e o pecador, embora, curiosamente, sejamos tão pecadores quanto aqueles que condenamos. Não é uma incoerência de nossa parte? Como disse Chico Xavier, todos nós temos certo grau de periculosidade, isto é, todos nós ainda percorremos a estrada do erro. Diante disso, com que direito iremos condenar aqueles que tropeçam nas mesmas pedras em que nós também tropeçamos? Jesus, nos formula uma pergunta muito objetiva, cuja resposta, creio eu, ainda não demos porque não temos o que responder. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Quem cuida muito da vida alheia está cuidando pouco da sua, o que é lamentável, porque há tanto trabalho interior a se realizar na busca do nosso aperfeiçoamento que não nos sobraria tempo para vigiar a conduta do próximo. E quem não cuida de si mesmo jamais conseguirá ter progresso na vida, pois seu mundo íntimo, onde todos os projetos de vida se iniciam e se sustentam, está repleto de traças e ervas daninhas. Conheço muitas pessoas felizes e prósperas. Procurei estudá-las para entender qual o segredo que tinham. E não foi difícil concluir que todas as pessoas tolerantes com seus erros alheios, que não se fixam nos pontos negativos de pessoas e situações e buscam a prática do contentamento com aquilo que a vida lhes pode oferecer, essas pessoas me fazem lembrar os ensinamentos de Paulo de Tarso. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Lembra, Chico Xavier, que nós precisamos nos abster de julgar o próximo, já que nós precisamos da misericórdia de todos para nossos equívocos. A nossa intolerância com os erros alheios pode apenas ser um disfarce tentando acobertar os nossos próprios enganos. Quem muito condena provavelmente carrega dentro de si de muito condenável. Na época de Jesus, os escribas e fariseus eram assim, implacáveis. Juízes do comportamento alheio, embora se apresentassem como rigorosos cumpridores dos preceitos religiosos. O Cristo não teve palavras brandas para eles. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e de mortos de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados.
Seria bom termos coragem suficiente para enxergar a nossa podridão. Estou certo de que essa atitude interior que demanda muita humildade faria com que jogássemos fora todas as nossas pedras. Porque se estivermos com elas na mão, dificilmente conseguiremos tocar o coração de Jesus, como erguer as mãos em súplicas ao céu, se elas estão cheias de pedras acusadoras. Como esperar pelas bênçãos de Jesus se amaldiçoamos a vida do próximo com os nossos julgamentos? O Cristo nos diz que seremos julgados pela mesma medida que usarmos para julgar o próximo. Se a vida está sendo muito dura conosco, pode ser que nós estejamos sendo muito duros com os nossos semelhantes. Quando condenamos alguém, estamos lavrando uma sentença condenatória contra nós mesmos. Se Jesus tem um coração que perdoa e compreende, por que nosso coração não é capaz de fazer o mesmo? Esta é a proposta do Cristo, jogar fora todas as pedras e olhar com humildade para a nossa própria periculosidade. Como diz Chico Xavier, sem pedras na mão, sem fogo na língua, nossa vida fica mais leve e mais próxima do amigo Jesus. Então, assim, à medida que nós vamos julgar, seremos julgados, né? Nós ainda somos muito falhos, nós não temos direito de julgar, condenar ninguém, porém nós fazemos isso direto, né? Porque nós ainda não temos evolução para entender, compreender as palavras de Cristo de uma forma branda, tranquila. Nós não temos como ainda executar essas palavras. Muitas das vezes acontece qualquer coisa com uma pessoa e a gente já aponta o dedo. E numa dinâmica que eu fiz há muito tempo atrás, né, que na sala de aula, a gente sempre falava assim, olha, cuidado para quem você aponta, porque enquanto você está apontando para aquela pessoa, esse dedinho aqui está apontando para você, né? Então, esse dedinho não, na verdade você está apontando um dedo para uma pessoa e tem este e mais 3 aqui embaixo apontando para você. Então, primeiro se olhe, primeiro, mesmo que você tenha a perfeição de Jesus um dia, ele não condenou ninguém. Nós não somos perfeitos, então por que nós estamos condenando? Agora é assim, eu não vou condenar, eu não vou aceitar, porque Jesus também não aceitou aquele erro, mas eu posso acolher a pessoa, certo? Eu posso tentar ajudar a pessoa. Ainda ontem eu estava falando isso para um casal de amiguinhos meus, né? Um é meu aluno, a esposa dele, eu falo amiguinhos porque são jovens. Então, eu estava falando para os dois, eu falei, olha, eu procuro ajudar as pessoas e eu me envolvo no problema das pessoas. Tá errado, muito errado. Eu tenho que ajudar, mas eu não tenho que me atrapalhar, né? Então, às vezes, eu consigo enxergar as pessoas, a falha das pessoas, o erro das pessoas, e eu falo, poxa, mas o coração daquela pessoa é bom, mas o que ela tá fazendo tá errado, tá ruim, aquilo ali vai causar danos para ela, dano para quem tá por perto. Então, eu quero tirar aquilo com a mão. Nem Jesus tirou nada com a mão. Quando ele salvou as pessoas, quando ele curou as pessoas, na verdade, ele sempre falava, não fui eu, foi a sua fé que te curou. Né? Então, assim, nós temos que perdoar o erro do próximo, porque é o erro que ele cometeu e não o erro que ele é. Tem muita diferença o que a pessoa é e o que ela faz. Eu cansei de falar isso pro meu último relacionamento. Falei, eu amo você, adoro você, a sua pessoa, mas o que você faz é horrível e você não percebe. Aí quem é você, Patrícia, para apontar o erro dele? Eu sou aquela pessoa que sofri com o erro dele. Então, quando você faz algo que tá certo, a sua vida progride, as coisas acontecem naturalmente. Poxa, eu, graças a Deus, eu dei conta como filha, eu dei conta, não fui uma super filha, mas eu dei conta como filha, eu dei conta como mãe, eu dei conta como professora, me aposentei, tenho meu dinheirinho lá garantido todo mês com a minha aposentadoria, que é fruto do meu trabalho, sem ter passado a perna em ninguém, tenho minha casinha, poxa. Então, se deu certo para mim até aqui, é porque eu fiz o que é certo. O que eu fiz de errado, eu tô pagando. Eu tenho problema de saúde grave. Em algum momento eu errei feio. Eu falo brincando, mas é verdade. Eu posso ter sido bicho na outra vida e eu não tô sabendo. E nem quero saber, só quero pagar. Para eu ter o problema de saúde que eu tenho é extremamente grave. É degeneração muscular. Ou seja, eu vejo todo dia uma partezinha no meu corpo ir embora, morrer. Posso fazer o que for, não tem cura. Mas o resto que dependia de mim, as ações que dependiam de mim, eu fiz correto, porque eu tenho uma vida tranquila. Agora a outra pessoa era toda agitada, estava sempre devendo, estava sempre correndo, estava sempre desequilibrado, porque estava fazendo coisas erradas, mas não quer, o momento não é ainda para aprender, então segue sua vida e eu sigo a minha, porque eu não vou entrar naquela paranoia toda, eu estava entrando, porque eu queria ajudar, então eu entrei no meio da bagunça da pessoa. Perdoar as atitudes das pessoas, eu não acho que é uma coisa tão difícil. Não acho. Principalmente se a pessoa é boa.
Agora, quando a pessoa é o bicho, e continua, né, que eu já tive, infelizmente, também pessoas na minha vida, que eram terríveis, que era maldade de pessoa. A pessoa era maldade, o que ela fazia era maldade. Aí fica mais difícil. Aí eu concordo. Aí fica bem mais difícil da gente perdoar. Mas a gente tem que ver o patamar que tá aquela pessoa. Se ela é infeliz, ela não vai conseguir fazer ninguém feliz. Porque ela já não tá feliz com ela mesma, não tá feliz com a situação de vida que ela tem. E ela acaba sendo amarga, azeda para todo mundo que tá em volta. Acaba sendo improdutivo, acaba sendo uma erva daninha. E ela pega outras para fazer inferno. Então, nesse ponto, nós temos que perdoar? Mas é mais difícil, concordo que é mais difícil, né? Mas é exercitando, é lendo, é estudando para ver se a gente chega lá, né? Vamos fazer oração para que a gente vá amenizando nosso coração diante dessas situações e pessoas. Até porque a gente também não é santo, né? Vai saber o que a gente apronta para os outros e a gente nem percebe. Oração. Amado Jesus, recuei no tempo. Voltei 2000 anos e me vi entre aqueles homens bárbaros com pedras na mão, prestes a matar a mulher pecadora. Bem me lembro que eu o vi se aproximando, olhando com especial ternura para aquela jovem inexperiente mulher. Confesso que não entendi seu olhar cândido e cheio de paz. Nós o desafiamos a dizer se nosso ato era contrário à lei de Moisés. E você nos deu uma resposta que até hoje está em minha consciência. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Mais de 2000 anos se passaram e eu ainda me vejo com pedras na mão, golpeando irmãos caídos a quem antes eu deveria socorrer com a minha compreensão e silêncio. Ah, mestre, como essas pedras me pesam na alma. Por que ainda as carrego? Será porque também me sinto em erro? Será que estou tentando disfarçar a minha própria podridão? Será que o ato de julgar o outro que se equivoca não seria uma estratégia inconsciente que utilizo para desviar a atenção dos meus próprios equívocos? Ajuda-me, Senhor, a tirar a cegueira dos meus olhos, para que eu consiga enxergar as minhas próprias mazelas, às quais você jamais fez qualquer referência. Eu bem que merecia ser também apedrejado, mas você mandou todos os meus acusadores embora para que, doravante, eu também não me apresente diante de ninguém para acusar e jogar pedras. Assim seja. Ótima quinta, gente.